Pessoal, boa tarde. Deixa eu virar a câmera. Boa tarde, professor. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, então vamos começar com a aula, tá? Dá para enxergar, né? Sim? Dá sim. Pronto, então, olha, aqui na última aula, não? Se você lembra aqui, dado uma série de potências, dessa forma, lembre que Cn é uma sequência, certo? Começa com n igual a zero, x menos a elevado a n, esse a é um número e x uma variável, certo? Então, uma série de potências. Então, para que valor de x a série de potências é convergente, certo? Lembremos que o conjunto de todos os x na qual a série de potência é convergente é chamado intervalo de convergência, tá? Então, como que encontro o x? Como encontro o x de tal forma que a série de potência seja convergente? O primeiro passo está aqui. Primeiro, temos que pensar a série de potências como uma série. Então, nesse caso, você vai encontrar o termo AN da série. Quem vai ser a série? AN. O termo AN vai ser CN vezes x menos a elevado a n. Esta parte daqui. Tá? O segundo passo, vamos calcular o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Certo? Porque a gente vai usar o teste da razão. Certo? Calculando o limite, dá um valor. Estou chamando aqui de estrela entre parênteses. Tá? Então, calculando o limite, dá um valor aqui, que depende de x, não? Às vezes depende, às vezes não depende. Tudo bem. Então, a parte C, pelo teste da razão, a série dada é absolutamente convergente se este limite é menor que 1. E é divergente se esse limite é maior que 1. Essa é a parte C, certo? A partir desta parte daqui, onde a série é convergente, estrela, entre parênteses, menor que 1, você vai tentar chegar numa desigualdade da forma módulo de x menos a menor que alguma coisa aqui. O que aparece aqui vai ser o raio de convergência, certo? A partir daqui você vai chegar numa desigualdade desta forma, módulo de x menos a menor que alguma coisa aqui. O que aparece aqui é raio de convergência, tá? Certo? Observe que a série de potências é dessa forma. Aqui aparece x menos a. Então, aqui tem que, a partir daqui, você vai chegar numa geração de módulo de x menos a, menor que alguma coisa aqui. Certo? Bom, depois você vai encontrar o valor de x, não? A partir daqui. Certo? Você isola o valor de x. Depois, tem que analisar o caso quando o limite é igual a 1. Porque nesse caso, a gente não pode afirmar nada. Tá? Tem que analisar. Para que valor de x este limite é igual a 1. Aí você analisa. Quando x está um número, pronto. Quando x está um número, você analisa aí a série de potências. Certo? Então, esse é o caminho de encontrar um intervalo de convergência de uma série de potências. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Deixa eu botar aqui mais um exemplo. Aqui. Aqui, exemplo. Então, determine o intervalo de convergência da série de potência. Isso quer dizer, encontre todos os valores de x na qual a série de potências é convergente. Certo? Pronto, então. A primeira coisa, quem vai ser AN? Toda essa parte daqui, hein? Não esqueçam de encontrar AN, hein? Não esqueçam, hein? Isso daqui é importante. Então, este vai ser AN.
Agora você encontra a n mais 1. É só trocar, apaga n aqui, apague o n e coloque n mais 1. Está aqui. Tá? Aqui você apaga n e você vai colocar n mais 1. Fica dessa forma. Tá? Bom, é o primeiro passo. O segundo, calculemos o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN. Vamos ver. Aqui vai ser o AN mais 1, numerador aqui, e aqui vai ser o AN. Aqui eu vou aplicar a divisão de frações, quociente, né? Aqui você aplica a fórmula, certo? Fica dessa forma aqui. Não esqueça de aplicar a fórmula certa, porque se você colocar errado aqui, o limite vai ser diferente. Tá? Pronto, então fica dessa forma aqui. Agora vou simplificar. Aqui, 5 elevado a n mais 1, e aqui 5 elevado a n, eu posso simplificar. Vai ficar 5. X elevado a n mais 1 e x elevado a n, eu posso simplificar. Vai ficar x. Pronto. O demais se repete, não? 2n mais 1 aqui, n mais 1 ao quadrado. Pronto. Já simplificou? Calculemos o limite. Mas, para calcular o limite, olha o que eu vou fazer aqui. Separo aqui 5x, está aqui, vezes 2 mais x quadrado sobre este valor. Está aqui. Claro, então eu aplico esta propriedade nesta parte de simplificação. A elevado a k sobre b elevado a k vai ser... não, essa parte não. Acho que é aqui que eu vou aplicar. Não, aqui só 5 elevado a n mais 1 e 5 elevado a n tem a mesma base, não? Expoentes diferentes, não? Vai ser 5 elevado a n mais 1 menos n. Tá? Bom, então, estamos aqui. Eu quero aplicar o limite quando n tende a mais infinito. Então, o que eu faço? Eu vou dividir o numerador e denominador por n quadrado. Tá? Divida por n quadrado, o numerador e denominador. Certo? Então, como que fica aqui? Aqui vai ficar 2 sobre n quadrado mais n quadrado sobre n quadrado. Vai ficar 2 sobre n quadrado mais 1. Numerador. Denominador. 2 sobre n quadrado mais n mais 1 ao quadrado sobre n quadrado. Está aqui. Certo? Aqui estou aplicando esta fórmula. Tá? N mais 1 ao quadrado sobre n quadrado é a mesma coisa que n mais 1 sobre n ao quadrado. Tá? Pronto. Aqui, novamente, n mais 1 sobre n vai ser n sobre n mais 1 sobre n. Fica dessa forma. Certo? Então, a ideia aqui de calcular o limite é sempre deixar em função de 1 sobre n. Aqui, 1 sobre n, 2 sobre n, tudo bem? 2 sobre n. Porque a gente sabe que este limite sempre vai ser 0. 0 e 0. Tá? A gente sabe isso. Tá? Então, aqui, aplicando o limite, o que vai dar aqui? Aqui fica 1, aqui vai ficar 1. Pronto. O limite vai ser módulo de 5x. Aqui vai ficar tudo, vai ficar 1 aqui. Vezes 5x. Né? Pronto, esse é o limite. Certo? Então, o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN é módulo de 5x. Não esqueçam o módulo, hein? O módulo tem que aparecer. Pronto, aqui só simplificar, né? Tudo bem. Agora sim, C, terceiro passo. Né? Pelo teste da razão, a série dada é absolutamente convergente se este limite, que é igual a módulo de 5x, é menor que 1. Está aqui. E é divergente se esse limite é maior que 1. Pronto. Certo? Então, a partir de aqui, eu vou encontrar o raio de convergência.
e o valor de x. Então, como que faço aqui? Lembre que a série de potência, olha aqui, como você encontra o raio de convergência? A série de potência é x menos a. Só que o a é igual a zero, hein? X menos a elevado a n. Mas o a é igual a zero, certo? Então, você vai encontrar uma desigualdade da forma módulo de x alguma coisa. Menor que alguma coisa. Tá? Observe aqui aqui, olha. A partir daqui, não? Daqui do limite, não? Certo? Aí menor que 1. Então, a partir daqui, você vai chegar numa desigualdade da forma módulo de x menos a, menor que alguma coisa aqui. Só que no exemplo, o a é zero, hein? Tá? Pronto, então vamos ver aqui. Então, aqui, pronto, estamos aqui. Então, a partir daqui, eu vou chegar numa desigualdade módulo de x menor que alguma coisa. Bom, aqui, módulo de 5x é o produto dos módulos. Que módulo de 5? É 5. Módulo de x menor que 1. Pronto, agora, módulo de x menor que 1 sobre 5. Pronto, este vai ser o raio de convergência. Tá? 1 sobre 5, raio de convergência. Agora encontro o valor de x. Onde que está o x? Bom, o módulo de x menor que 1 sobre 5, lembremos a fórmula aqui. Módulo de a menor que c, isso quer dizer que a está entre menos c e c. Essa é a definição desta desigualdade. Certo? Então, módulo de x menor que 1 quinto, quer dizer que o x está entre menos 1 quinto e 1 quinto. Pronto, temos encontrado o intervalo aqui. Então, em resumo, no intervalo de menos 1 quinto e 1 quinto, aqui está o x, o limite de módulo de an mais 1 sobre an é menor que 1. Isso vai implicar que esta série, que é absolutamente convergente, ela vai ser convergente. Certo? Tudo bem. E claro, fora desse intervalo, nesta parte daqui e nesta parte daqui, o limite de módulo de an mais 1 sobre an é maior que 1. Quer dizer que esta série, ou esta série de potências, é divergente. Certo? Tudo bem. Mas ainda falta analisar quando o limite de módulo de an mais 1, que é módulo de 5x, é igual a 1. Então, para que valor de x, este daqui é verdade? Você vai encontrar, não? Sempre são nos extremos aqui, menos 1 quinto e 1 quinto aqui. Então, x vai ser menos 1 quinto e o x 1 quinto. Então, aqui vamos analisar. Primeiro caso. Se x igual a menos 1 quinto, esta é a série de potência. Agora você troca o x por menos 1 quinto. Está aqui. Menos 1 quinto elevado a n. Aqui aplica a propriedade, vai ser menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, sobre 5 elevado a n. Aqui você pode simplificar. Vai ficar menos 1 elevado a n sobre 2 mais n quadrado. Fica dessa forma. Bom, ela vai ser convergente. Tá? Por quê? Pois é uma série alternada, convergente. Você pode provar que este daqui é decrescente e o limite vai ser zero. Certo? Então, quando x igual a menos 1 quinto, a série de potência é convergente. Tudo bem. Agora, quando x igual a 1 quinto, vamos analisar. Você pega a série de potência, troca o x por 1 quinto, tá aqui. Aplica a propriedade, vai ser 1 elevado a n sobre 5 elevado a n. Vai ficar 1 sobre 5 elevado a n. Aqui vai simplificar o 5n. E vai ficar esta série de potência. Esta série. Esta série vai ser convergente. Por quê? 1 sobre 2 mais n quadrado é menor ou igual que 1 sobre n quadrado.
esta série, não? Ela é convergente, é uma P-série, com P igual a 2. Se esta é convergente, que é a maior, então a menor vai ser convergente. Portanto, o intervalo de convergência é o intervalo fechado, não? De menos 1/5 a 1/5. Vai ser fechado. Tá? A gente está analisando, não? X igual a menos 1/5 é convergente. X igual a 1/5 é convergente. Certo? Alguma pergunta? Dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Olha, isso vai cair na prova. Encontre o intervalo de convergência, não? E encontre o raio de convergência da série de potência dada. Tá? Pois estou explicando como encontrar o raio de convergência e como encontrar o intervalo de convergência. Tá? Claro, aqui tem alguns passos que não vai precisar, não? Por exemplo, aqui o gráfico, não? Este daqui não precisa, não. Isso vai ser na prova, não. Não vai precisar, não. Tá? Tem coisa que não precisa, não. Certo? Tudo bem. Vamos ver, então. Derivação de série de potência. A gente vai derivar a série de potência, tá? Vamos ver quando que a gente pode, quando que não pode. Então, seja n vai de 0 a mais infinito, Cn x menos a elevado a n. Uma série de potências. E R, o raio de convergência. Então, a gente sabe que neste intervalo, A menos R e A mais R, a série de potência é convergente. Certo? Claro, tudo bem. Você fala, R pode ser 0, tudo bem. Se R é 0, tudo bem, é um ponto só. Em x igual a não? É convergente. Certo? Tudo bem, R pode ser 0. E R pode ser os números reais, hein? O raio. Pode ser isso também, tudo bem. Mas mesmo assim tem um intervalo, não? Tá certo? Tudo bem. Então, a gente sabe que para todo x que está aqui, não? Neste intervalo, A menos R e A mais R, a série converge. O que significa que a série converge? O que significa que a série de potências converge? Para cada x, hein? O sea, para cada x neste intervalo, a série converge. Significa que quando o x está aqui, esta série é um número. A gente sabe isso. Quando x igual a um valor aqui, ele vai ser um número. Quando x é outro valor aqui, ele vai ser um número. Quer dizer que para cada x aqui, esta série é um número, que eu vou chamar de f de x. Para outro x, vai ser outro número, vou chamar f de x. Ele define uma função, um f de x. Certo? Para todo x no intervalo a menos r e a mais r. Certo? Isso é claro, tá? A série é convergente se este daqui é um número. Lembre que este daqui é um número, é o limite da sequência de somas parciais. Hein? Tá? Para cada x fixo, esta é uma série. Este daqui vai ser um número, esse número é o limite da sequência de somas parciais. Tá? Então, eu estou representando para cada x este valor, f de x. Eu não conheço, mas é um número. Tá? Tudo bem. Então, como encontrar f de x? Esse vai ser nosso problema agora. Como encontrar o f de x? Se eu encontro o R, não? O raio de convergência, para cada x, este daqui vai ser convergente. É um número. Como que encontro f de x? Como que é a cara de f de x?
certo? Então, peguemos aqui exemplos. Como encontrar f de x? Pronto. Peguemos estas três séries de potências. Esta série de potências, esta série de potências, esta série de potências. Você vai encontrar o intervalo de convergência. Você vai encontrar. Use os passos anteriores. A, B, C e D. Você vai encontrar que esta série de potências, ela converge no intervalo de menos 1 a 1, aberto. Você vai encontrar aqui que esta converge, o intervalo de convergência, ¿no? É de menos 1 a 1. Você vai verificar que esta série de potências converge no intervalo de menos 1 a 1, que é o intervalo de convergência, ¿no? Você encontra, certo? Tudo bem. Encontrei o intervalo de convergência. Como que encontro o f de x? Quem vai ser o f1 de x? Porque para cada x, esta série de potências é convergente, não? Claro, o x entre menos 1 e 1, né? Tá? Mesma coisa aqui. Para cada x, esta série é convergente. Como encontro o f2 de x? Para cada x aqui. Claro, entre menos 1 e 1 sempre, tá? Como encontro o f3 de x? Como que é a cara disso? Vamos ver. Como que a gente encontra isso? Tá? E aqui botei. Todas as séries de potências convergem para todo x entre menos 1 e 1. Você pode verificar isso. Você vai fazer isso. Certo? Então, peguemos aqui esta série de potências. Por exemplo, x pertence a menos 1, entre menos 1 e 1. Tudo bem. Quando x igual a 1 terço, aqui. X igual a 1 terço. Quem vai ser f de 1 terço? Seria x 1 terço aqui, não? N vai de 0 a mais infinito, 1 terço elevado a n. Quem que vai ser esse valor? Dá para encontrar? Quando x igual a menos 1 quinto, aqui, x igual a menos 1 quinto. Quem vai ser f1 de menos 1 quinto? É a série n vai de 0 a mais infinito, menos 1 quinto elevado a n. Como que encontro esse valor? Quando x igual a 1 sobre 8. 1 sobre 8. Que vai ser a série n vai de 0 a mais infinito, 1 sobre 8 elevado a n. Como que encontro esse valor? Dá para encontrar? Alguém tem alguma ideia como encontrar isso? O que está aparecendo aqui, esta série? E esta série? O que parece esta série daqui? Uma série geométrica? Isso, esse é o ponto. É uma série geométrica. Parecida, mas na verdade é uma série geométrica. Tá? E na lista de problemas tinha uma questão, como encontrar o valor, não? Se é geométrica, como você encontra o valor? Você vai encontrar. Mas primeiro, antes que isso, vamos lembrar aqui a série geométrica. Vai um pouco, tudo bem. A série n vai de 1 a mais infinito, c vezes r elevado a n menos 1. A gente sabe que esta série é geométrica, não? E este valor vai ser c sobre 1 menos r. Se módulo de r é menor que 1. Certo? Essa é geométrica, tudo bem. Então, peguemos a geométrica aqui. Vamos ver como que é o comportamento aqui. Quando n igual a 1, como que fica aqui? C, R elevado a 0. Quando n igual a 2, vai ficar C, R elevado a 1. Quando n igual a 3, C, R elevado a 2. Quando n igual a 4, C, R elevado a 3. E aí vai. Mas esta série, esta soma, é a mesma coisa que escrever n vai de 0 a mais infinito, C elevado a C vezes R elevado a N, não? É a mesma coisa, não? Quando N igual a 0, está aqui. N igual a 1, está aqui. 2 está aqui. 3 está aqui. É a mesma coisa. Esta série é a mesma coisa que essa.
A única diferencia es que n comienza con 1 aquí y aquí con 0, ¿no? Mas a serie geométrica también se escribe de esa forma. ¿Está claro? Por tanto, cuando n va de 0 a más infinito, c veces eje elevado a n es igual a c sobre 1 menos eje. Si módulo de eje es menor que 1. Esta es geométrica, ¿tá? Y lembre que C es un número, ¿eh? Un número fixo. Este C no depende de N. Es un número. Puede ser 4, 5, cualquier número. En particular, ¿no? Cuando C igual a 1, a serie geométrica, N va de 0 a más infinito, eje elevado a N, es igual a 1 sobre 1 menos eje. Si módulo de eje es menor que 1. Pronto. Então, vamos analisar aqui o caso anterior aqui. Então, F1 aplicado em 1 sobre 3 é a série de potência, n vai de 0 a mais infinito, 1 sobre 3 elevado a n. O que você percebe? O módulo de eje é menor que 1, não? Então, este daqui vai ser igual, pela fórmula, a 1 sobre 1 menos 1 terço. Tudo bem? Porque o módulo de 1 terço é menor que 1. Agora, F1 é menos 1 quinto, que é esta série. N vai de 0 a mais infinito, menos 1 quinto elevado a n. O módulo de menos 1 quinto é menor que 1. Então, uso a fórmula, isto vai ficar 1 menos 1 quinto. Agora, F1 em 1 sobre 8, que é a série, n vai de 0 a mais infinito, 1 sobre 8 elevado a n. O módulo de 1 sobre 8 é menor que 1. Eu posso aplicar a fórmula. Aplicar 1 sobre 1 menos 1 sobre 8. E aí vai, não? Então, de forma geral, se aqui fosse um x, F1 em x, e esta é a série, como que ficaria aqui a série? 1 sobre 1 menos x, não? Para todo x entre menos 1 e 1. Isto daqui quer dizer que o módulo de x é menor que 1, né? É a mesma coisa. Certo? Este daqui quer dizer que o módulo de x é menor que 1. Então, esta vai ser a função f1 em x. Esta é a função. Certo? Para cada x, que é um número real, a gente sabe que o módulo de x é menor que 1. Aqui uso a fórmula da geométrica, não? Então vai ser 1 sobre 1 menos x. Pronto, está aqui. Alguma pergunta? Não, professor. Tudo bem. Agora, o F2. Esta série aqui. Agora mudou, hein? N vai de 0 a mais infinito, menos 1 elevado a n, vezes x elevado a n. Quem que é essa função? Dá-me encontrar? Podemos encontrar? Usando a geométrica, sabendo que este daqui é verdade. Dá para encontrar? Não? Qual seria o problema aqui? Aqui aparece um problema, não? Aqui aparece menos 1 elevado a n. É diferente que este caso, não? Aqui não aparece, aqui x elevado a n. Tudo bem. Eu posso aplicar, não, a fórmula. X vai ser eje, não? Mas neste caso aparece menos 1 elevado a n. Esto não pode ser o c. Tá? Este daqui não pode ser o c, ¿eh? Que aparece aqui. Porque esse c não depende de n, é um número. Este c não depende de n, é um número. Tá? Então, o que eu faço aqui? Este daqui está dando problema. Bom, eu sei... Tudo bem. Por exemplo, aqui. Quando x igual a 1 terço, como que ficaria? Menos 1 elevado a n vezes 1 sobre 3 elevado a n. Troque o x por 1 terço aqui.
fica dessa forma. Como encontro o valor? Quando x igual a menos 1/5, fica dessa forma. Como encontro o valor? Certo? Então, esta não é uma geométrica, assim como está. Não é uma geométrica, não. Então, não pode ser o C. Então, o que a gente faz? A gente transforma esta parte daqui em alguma coisa da forma R elevado a N. Assim. Tem que aparecer alguma coisa R elevado a N. Tá? A gente transforma este daqui alguma coisa que apareça R elevado a N. Bom, o que a gente pode fazer aí? Bom, menos 1 elevado a N vezes x elevado a N é a mesma coisa que menos 1 vezes x, né? Elevado a N. Pronto, agora sim. Esse menos x vai ser o R, né? R elevado a N. Pronto, agora você pode aplicar a geométrica. Aqui é igual esta série. 1 sobre 1 menos R. Quem vai ser R? Menos x, né? Menos por menos vai dar mais. Pronto, esse vai ser o F2. F2x. Certo? Então, o F2x é esta função. 1 sobre 1 mais x. Tá? Agora, falta o F3, não? Cadê o F3 aqui? Deixa eu ver aqui. Este daqui. Quem vai ser o F3 de x? Aqui, esta é a série de potências n vai de 0 a mais infinito, x elevado a 2n, né? X elevado a 2n. Eu não posso aplicar a geométrica, porque na geométrica aparece R elevado a n, não a 2n. Então, o que a gente faz aí? Como que a gente encontra o F3 de x? A ideia sempre é escrever esta expressão da forma de R elevado a n. Sempre vai ser esse caminho. Escreva esta expressão da forma R elevado a n. Dá para fazer isso ou não? Quem vai ser R? Seria chamar x ao quadrado elevado a n. Isso, claro. Essa é a ideia. Entendeu? Então, deixa aqui embaixo aqui. F3. N vai de 0 a mais infinito, x 2n. Tudo bem. Este daqui eu posso escrever da forma x quadrado elevado a n? Eu posso fazer isso. Agora encontrei o R. Este vai ser o R. Pela fórmula vai ser 1 sobre 1 menos R. Quem vai ser R? X quadrado. Pronto. Esta é a função F3. Certo? Tá certo? Ficou claro? Sim. Ficou, professor. Por exemplo, se aqui aparece, vamos supor que aqui aparece n vai de 0 a mais... vamos supor aqui, né? N vai de 0 a mais infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a 3n. Aqui vai ser 3n, vamos supor. Então, o que você faz aqui? Você vai escrever este daqui da forma R elevado a n. E você pode fazer isso. Nesse caso, quem vai ser R? Quando aqui é 3n. Dá para encontrar, não? Vai ser menos x elevado a 3, não? Esse vai ser o R. Tá?
Tudo bem, eu vou enviar a lista depois desse exercício, tá? Aí você vai praticar aqui, como encontrar as funções F1, F2 e F3, não? Certo? Ô, professor, poderia explicar um pouco melhor esse F2 que eu não entendi? Esse aqui? Pronto, é É. assim. Vamos ver aqui, cadê o F2? F1, F2, tá aqui. Acho que tá aqui, não? Mas assim, a primeira coisa, olha. Você sempre tem a série geométrica, esse daqui, aqui com C, tá? Aqui quando C é igual a 1. Tá? Esta é a série geométrica. O que fala a série geométrica? Quando n vai de 0 a mais infinito. E aqui, R elevado a n. Então, automaticamente você escreve, isso vai ser igual a 1 sobre 1 menos R. Desde que o módulo de R é menor que 1. Certo? Então, na F2, aqui, você vai tentar escrever esta parte daqui, este daqui, da forma R elevado a N. Que apareça isso. Neste caso, aqui já tudo bem, não? Aqui, R vai ser X, não? Tudo bem aqui. Mas aqui aparece menos 1 elevado a N, não? E aqui X elevado a N. Então, você tenta escrever esta parte daqui como R elevado a N. Então, você pode fazer isso. Por quê? Menos 1 elevado a N vezes X elevado a N. Como se escreve? Menos 1 vezes X, não? Elevado a N. Ah, já entendi, professor. Obrigado. Eu não tinha me ligado nisso aí, não. Estava distraído. Pronto, Valeu. então, aqui vai ser menos X. Agora, se este vai ser seu R, né? Aí você bota na fórmula, né? 1 sobre 1 menos R, né? Certo? Tudo bem, então. Teorema. Vamos derivar aqui a série de potências, tá? Seja esta série de potência, n vai de 0 a mais infinito, Cn, x menos a elevado a n, uma série de potência, cujo raio de convergência é maior que zero. O sea, não é um ponto aqui, a série de potência. Ela converge em um intervalo, tá? Não em um ponto. Não. R é maior que zero. Então, como R é maior que zero, se F for a função definida por esta série de potência, essa é a função, certo? Como neste caso, não? Aqui, esta é a série de potência. Quem vai ser a função F3? Eu posso encontrar 1 sobre 1 menos x quadrado, certo? Eu conheço a função. Então, dada a série de potências, você vai encontrar a função f de x. Claro, para todo x, neste intervalo, a menos r já mais r. Tudo bem. Você encontra a função. Se esta é a função determinada pela série de potências, então você pode derivar a derivada de f, desta função f, vai existirá para todo x que pertence nesse intervalo. Agora, a derivada de f, quem vai ser? É uma série de potências. N vai de 1 a mais infinito, n vezes Cn vezes x menos a elevado a n mais 1. Na verdade, olha, pense esta função f de x como se fosse esta parte daqui. Apague o somatório. Apague o somatório, tá? F de x igual a isso. Calcule a derivada. O que vai dar a derivada aí? Que é a derivada de f? Deste daqui. Com respeito a x, né? O n vai descer. N vezes Cn vezes x menos a elevado a n menos 1. Está aqui. Pronto, esse é a derivada. Agora você coloca o somatório. N vai de 1 a mais infinito. Não vai de 0. Vai de 1 a mais infinito. Certo? Então, se esta é a função, a derivada desta função vai ser simplesmente derivando isso. Aqui. E a derivada aqui, n vezes Cn vezes x menos a elevado a n menos 1. Aí depois você coloca o somatório. N vai de 1 a mais infinito. Não vai de 0, hein? Vai de 1. Certo?
¿Por qué eso? ¿Por qué que va de 1 y no va de 0? Observe aqui, observação. Esta é a função, a série de potências. Certo? Aqui, para n igual a 0, C0. Para n igual a 1, C1, x menos a elevado a 1. Quando n igual a 2, C2, x menos a elevado a 2. Quando n igual a 3, C3, x menos a igual a 3. Elevado a 3. Aí continua. Calcula aqui a derivada. Derive aqui. Como que vai ficar? A derivada de f é a derivada de S. Vamos supor que você consiga derivar termo a termo. Então, aqui a derivada disso é 0, não? É uma constante. Quem é a derivada disso? C1, está aqui. Quem é a derivada disso? dSu2, 2C2 vezes x menos a elevado a 1. Deriva isso. dSu3, 3C3, x menos a elevado a 2. Seria 3 menos 1. E aí você continua. Agora você escreve como uma série de potência, não? N vai de onde a onde? Ele não vai de 0. Ele começa com n igual a 1, porque o termo n igual a 0 já é 0. Aqui sumiu, não? Estou derivando aqui. Por isso que n vai de 1 a mais infinito. Não começa com 0, não. Começa a partir de C1. Certo? Então, essa é a derivada de f. De uma série de potências, não? Certo? Tudo bem. Peguemos um exemplo. São três exemplos. Exemplos. Vamos ver. O primeiro exemplo. Obtenha uma série de potências que represente esta função. Certo? Eu quero escrever esta série, esta função, em série de potências. Então, apague aqui o 2. Apague o 2, vamos ver. Apague aqui o 2. Aqui aparece a função 1 sobre 1 menos x, né? A gente sabe que essa função 1 sobre 1 menos x, como se escreve? Com uma série de potências, não? Lembram a geométrica? Certo? 1 sobre 1 menos x se escreve n vai de 0 a mais infinito, x elevado a n, se módulo de x menor que 1. Só que está ao contrário, não? Lembra aqui a geométrica. Deixa eu botar aqui a geométrica. Né? Tá por aqui a geométrica, né? Aqui, olha. A série geométrica n vai de 0 a mais infinito, r elevado a n. Vai ser 1 sobre 1 menos r. Agora o contrário. 1 sobre 1 menos r, como se escreve? Como uma série de potências, como uma série, não? Entendeu? Então, em nosso caso, neste exemplo, 1 sobre 1 menos x é a série de potências, n vai de 0 a mais infinito, x elevado a n. Pronto. Agora, eu vou derivar. Derivo esta função. Só em derivada, só por enquanto. Depois vou calcular a derivada. A derivada seria a derivada desta função. Quem é a derivada aqui? Quem é a derivada aqui? A derivada de xn. Quem é a derivada de xn? N vezes x elevado a n menos 1. Aí você coloca somatório. N vai de 1 a mais infinito. Essa é a derivada. Certo? Tudo bem. Agora, por outro lado, quem é a derivada de 1 sobre 1 menos x? 1 sobre 1 menos x, eu posso escrever da forma 1 menos x elevado a menos 1, não? Tudo bem. Aqui eu vou derivar. Quem é derivar essa função? O menos 1 vai descer, está aqui, vezes 1 menos x elevado a menos 2, vezes a derivada de 1 menos x, regra da cadeia, que vai ser menos 1.
Pronto. Menos por menos dá mais aqui. Aqui menos 2 vai para baixo, né? Com positivo. Então, 1 sobre 1 menos x ao quadrado é esta série de potências. Pronto. Estou escrevendo, estou representando esta função em termos de série de potência. Alguma pergunta? Professor, repete, por favor, que eu não entendi bem, não. Certo. Que parte? Essa... Não. Essa que tem um menos 1 elevado já. Aqui? Isso. Pronto. Entendi. Não, assim, 1 sobre 1 menos x, certo? Você escreve 1 menos x elevado a menos 1. Certo? Por exemplo, 1 meio. Como você escreve? 2 elevado a menos 1, não? Certo? 1 quarto. Certo. Como você escreve? 4 elevado a menos 1. Certo? 1 quinto. Você escreve 5 elevado a menos 1, não? Então, neste caso, 1 sobre 1 menos x, eu vou escrever como 1 menos x elevado a menos 1. Agora, quem é a derivada dessa forma aqui? A derivada aqui. O menos 1, ele vai descer, aqui menos 1, vezes x menos 1 elevado a menos 1, menos 1, menos 2, vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Agora, se você não quiser, você faz aqui a derivada de um quociente aqui, de uma divisão. A derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, o segundo ao quadrado. A fórmula da divisão. Certo? Aí fica dessa forma aqui. Menos 1 vezes menos 1, fica mais 1, não? Agora, 1 menos x elevado a menos 2, como se escreve? 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Esta parte é definição só. É definição. Certo? Alguma pergunta? Não, professor. Tem que lembrar a regra da cadeia, a derivada. A regra da cadeia, não esqueçam isso. Tá? Isso também vai ser importante. Isso. Tudo bem. Exemplo 2. Agora vou mostrar. Mostre que para todos os valores de x, a exponencial de x é esta série de potência. Vou provar a igualdade, tá? N vai de 0 a mais infinito, x elevado a n sobre n fatorial. Que é a mesma coisa que está aqui, não? Uma soma infinita. Tá? Eu vou provar que esta série de potência é esta função. Tudo bem, vamos ver. Primeiro, a gente sabe que esta série de potências converge para todo x, né? A gente sabe isso. Então, como ela converge, eu vou chamar de f de x. É um número. Primeira coisa. Tá? F de x é esta série de potências. Lembra, porque para cada x, isso daqui vai ser um número. Estou chamando f de x. Tudo bem. Então, quando x igual a 0, quem vai ser f em 0? Observe aqui. Coloque aqui x igual a 0. Como que fica aí? Quando x igual a 0 aqui. O que vai ficar? 0, 0, 0, 0. Vai ficar 1, não? Pronto, então. Quando x igual a 0, aqui, f em 0, que seria aqui x0, é 1. Tudo bem. Por outro lado, calcula a derivada desta função. A derivada, quem vai ser? É derivar esta série de potências, não? Como que derivo aqui? Somatório, n vai de 1 a mais infinito, né? E derivo esta parte daqui. Com respeito a x, né? N vai descer vezes x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Certo? Tudo bem. Bom, n fatorial, como se escreve? N vezes n menos 1 fatorial, não?
Aquí va como ejemplo. 5 factorial, ¿cómo se escribe? 5 veces 4 factorial. 7 factorial, ¿cómo se escribe? 7 veces 6 factorial. N factorial, ¿cómo se escribe? N veces N menos 1 factorial. Pronto. Entonces, N factorial se escribe como N veces N menos 1 factorial. Simplifico N, vai ficar x elevado a N menos 1 sobre N menos 1 factorial. Tudo bem. Aqui, esta série de potências, olha, quando N igual a 1, como que fica aqui? 1. Quando N igual a 2, como ficaria? X sobre 1 factorial. Quando N igual a 3, x quadrado sobre 2 factorial. Quando N igual a 4, aqui, N igual a 4, x elevado a 3 sobre 3 factorial. E aí você vai, esta série de potência é a mesma coisa que esta série, não? N vai de 0 a mais infinito. X elevado a N sobre N factorial. Ou seja, esta série é a mesma coisa que esta série de potências. E quem vai ser esta série de potências? É a função f de x, não? Que eu chamei no começo, não? Então, a derivada de f coincide com a função f. Isso que eu estou mostrando. A derivada desta função, ele coincide com f. Tudo bem. Aqui eu posso dividir aqui embaixo, não? A derivada de f sobre f de x é igual a 1, não? Claro, não? Divide aqui embaixo. Como aqui tem uma igualdade, calculo a integral. A integral desta função, que é igual à integral desta função, não? Que é 1, não? É pela igualdade, não? Isto é igual a 1. Então, a integral desta função, dx, e a integral de 1, não? Aqui. Tudo bem. Bom, a integral de dx, a gente sabe que é x mais uma constante, não? Integral indefinida. Não? A primitiva aqui vai ser x, não? Mais uma constante. Tudo bem. Agora aqui. Vamos aqui, mudança de variável. Vou chamar u igual a f de x. Quem vai ser o diferencial de u? A derivada de f de x. Pronto, façam a mudança de variável. Esta parte daqui vai ser o du. E aqui vai ser u. Vai ficar 1 sobre u du. Quem é a primitiva aqui desta função? Com respeito a u. ln de u. Agora você volta, u vai ser igual a f de x. Então, o que estamos provando? Que a integral da derivada de f sobre f de x vai ser ln de f de x. ln de f de x é x mais c. Tudo bem. Agora, lembremos aqui, neste lado aqui. Exponencial de a igual a b é a mesma coisa que logaritmo natural de b é igual a a. Porque a exponencial, o ln, não, é a função inversa da exponencial. Eles têm essa relação. Tá? A função, tudo bem, a exponencial também é inversa da ln, não? Certo? Aqui, a inversa da exponencial é ln. Tá? Então, exponencial de a igual a b, é a mesma coisa que ln de b igual a a. Em nosso caso, temos ln de f de x igual a x mais c. Estamos aqui. Usando exponencial, o que significa isso? Exponencial de x mais c é igual a f de x. Certo? Por esta propriedade, não? ln de b igual a b significa que exponencial de a é igual a b. Pronto, então, ln de f de x igual a x mais c significa que exponencial de x mais c, aqui, x mais c é igual a f de x. Pronto. Aqui, exponencial de x mais c, uma soma aqui, não? É exponencial de x vezes exponencial de c, f de x. Aqui, propriedade de potência, não? Certo? Agora, a partir daqui,
avalió cuando x igual a 0. Cuando x igual a 0, a gente sabe que f em 0 é igual a 1. Tudo bem. Quando x igual a 0 aqui, vai ficar exponencial de 0, exponencial de c e f em 0. Exponencial de 0 é 1. Aqui vai ser 1. Fica exponencial de c igual a f em 0. Mas f em 0 é igual a 1. Quer dizer que este termo é igual a 1. Portanto, f de x é exponencial de x. Isso mostra que a exponencial de x se escreve como esta série de potência. Tá? Estou mostrando que f de x é exponencial de x. Tá aqui. Certo? Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Certo? Não, mas aqui isso era para ter botado mais. Queria provar isso. Tá? Queria provar isso daqui, né? Que a exponencial de x é esta série de potências. Se escreve. Certo? A prova não é complicada, não. Primeiro você, deixa eu repetir de novo, tá? Você tem a série de potência, como ela converte para todo x, ela é uma função. Eu não sei quem é. Tudo bem. Mas aplica o teorema de derivadas, não? Claro, f em 0 é 1, não? Quando x igual a 0 aqui, você sabe que x igual a 0 vai ficar só 1, não? Então vai ser 1. Calcula a derivada aqui. Quem que é a derivada aqui? A derivada de f é a derivada desta série de potências. Então aqui n vai de 1 a mais infinito. Derivo esta parte. dsn x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Aqui n fatorial se escreve como n vezes n menos 1 fatorial. Simplifica n, fica desta forma. Só que esta série de potências é dessa forma, não? Que é a mesma coisa que esta série de potências, n vai de 0 a mais infinito. Só que esta série de potências é a função f de x. Certo? Então, a derivada de f é igual a f de x. Então, aqui vai passar a dividir, aqui embaixo, é igual a 1. Aqui aplica a integral, não? Ambos lados, integral aqui. É uma igualdade, não? Você pode fazer isso. A integral aqui, a integral de dx, é x, hein? X mais uma constante, porque a integral é indefinida. Agora aqui, calcula a primitiva desta função, não? Fazendo mudança de variável, u igual a f de x. Diferencial de u é a derivada de f de x. Trocando aqui, a derivada de f e dx vai ser o du. Tá aqui. E f de x vai ser o u, não? Pronto. Calcula a primitiva aí. ln de u. Agora você volta à variável x, né? U vai ser f de x. Pronto. Esta integral vai ser igual a ln de f de x. Igual a x mais c. Nesta parte daqui é propriedade de exponencial e logaritmo. É propriedade. Exponencial de a igual a b é a mesma coisa que logaritmo natural de b igual a a. Logaritmo natural de b é igual a a é a mesma coisa que exponencial de a igual a b. Então, a partir de aqui, você usa esta fórmula. Então, exponencial de x mais c é igual a f de x. Aqui a propriedade de potência, não? X elevado a uma soma é exponencial de x vezes exponencial de c. O problema é aqui, exponencial de c, não? Esse aqui eu vou analisar. Então, quando x igual a 0, para todo x, não? X igual a 0 vai ficar exponencial de 0, exponencial de c, f em 0. Só que f em 0, a gente sabe que é igual a 1.
Exponencial de 0, a gente sabe que é igual a 1. Então, exponencial de c é igual a 1. Então, esta parte de aqui é igual a 1. Portanto, f de x é a função exponencial. Certo? Ô, professor, Sim? tem como o senhor explicar por que f de 0 é igual a 1 lá em cima, que eu não entendi. Certo, é assim. Tudo bem, vamos ver aqui. Por que é igual a 1? Tudo bem. Aqui x igual a 0 e aqui x igual a 0, certo? Então, por que esse daqui vai ser igual a 1, não? Observe aqui a série de potências. Se escreve dessa forma. Certo? Troca x por 0 aqui agora. Como que ficaria aí? Ah, entendi. Entendeu? Aqui x igual a 0. 0, 0, 0. Sempre vai ser 0. Só fica 1. Certo? Por isso que f é 0, que é igual, quando x igual a 0 aqui, é 1. Certo? Tá bom? Alguma outra pergunta? Certo? Então, a partir daqui, você só vai usar esta fórmula, tá? Que a exponencial de x se escreve como esta série de potências. Você pode usar, não precisa provar, não. Tá? Você já tem esta fórmula aqui. Tá? Você pode usar na prova, ou daqui para frente, né? Certo? Tá bom, então, a gente fica por aqui, tá? Eu vou enviar hoje a lista de exercícios, tá? Tá bom? Certo. Obrigado, professor, pela aula. Valeu. Certo, tá bom, tá? Tchau, tchau, até mais. Tchau, professor. Deixa eu gravar aqui.